Sejam bem-vindos ao programa Animal Soul, comigo Anderson Rodrigues, aqui na sua Rádio Mundial FM 95,7, AM 660 e também pela internet através do site www.radiomundial.com.br. Você vai lá, clica, ouça ao vivo e de qualquer parte do planeta você ouve aqui o programa que fala dos nossos amigos animais, dos nossos anjos de bigodes. Eu, Anderson Rodrigues, trago a você aqui informação, conscientização e posse responsável, falando assuntos diversos relacionados aos animais, com a psicologia canina, que é a sinopsicologia, toda a parte comportamental, a parte também da espiritualidade dos animais e uma parte muito interessante para o ouvinte da Mundial que gosta dessa parte de autoajuda, da parte de autoconhecimento, da parte holística, das terapias alternativas, das terapias complementares. Eu trago hoje aqui uma entrevista fantástica, para revolucionar aqui a medicina veterinária. Hoje nós vamos falar sobre acupuntura, nós vamos falar sobre a medicina tradicional chinesa, aquele conhecimento do Oriente. Lembrando do Oriente, também a gente se lembra quando Helena Blavatsky falava da evolução dos animais, trazendo todo o conhecimento do Oriente para o Ocidente. E nós lembramos de outras terapias e medicina, como a Ayurveda. Mas, enfim, eu tenho aqui ao meu lado Ana Cláudia Simão, ela que é uma veterinária muito conceituada, respeitada, que busca realmente o conhecimento, que se preocupa com os nossos amigos animais. Ela é acupunturista, trabalha com ervas brasileiras, com ervas chinesas, faz reiki, mochoterapia, enfim. Eu vou aproveitar aqui, vou explorar um pouquinho do conhecimento dela, do seu conhecimento. Seja bem-vinda, Ana Cláudia, ao programa Obrigada, Animal Soul. Anderson. Obrigada, boa noite. Ana, para começar, vamos explicar aos nossos ouvintes, que são os amantes dos animais, que querem algo mais dentro das terapias complementares, holísticas, alternativas, e também que buscam essa realidade de cura, muitas vezes, que a medicina tradicional não consegue trazer. Então, falando de acupuntura, o que é acupuntura? A acupuntura, Anderson, ela é uma medicina milenar, Ela já existe há 4, 5 mil anos, Ela é um meio de cura para diversos males. E ela se utiliza de agulhas finíssimas que são inseridas nos meridianos, nos pontos, e dessa forma se consegue resultados fantásticos. Para isso, o que é importante? É importante um diagnóstico bem feito, por parte do veterinário, do médico, para que você chegue numa síndrome e você consiga, de fato, tratar aquele paciente. Então, quando o cliente chega até você, o animal, você faz uma anamnese, um diagnóstico, e aí você vê o tipo de terapia, o tipo de agulha. Exatamente. Bom, quando a primeira vez que você vai ver o animal, é muito importante que a pessoa que mais conheça o cachorro ou o gato esteja presente, mas conheça tudo sobre aquele animal. Então, uma anamnese que vai dizer o que o animal gosta, por exemplo, ele gosta de calor, ele gosta de sombra, ou ele gosta de brincar com os outros animais, ele não gosta. Ele gosta de comer de manhã ou à noite, o que ele gosta de comer, como é urina, como é fezes, enfim, tudo. Depois disso, a gente vai examinar o cachorro, Nesse exame, na medicina chinesa, a gente tenta, na verdade, inspecionar a língua. Nos humanos é mais fácil, Sim. Nos gatos é bem mais difícil, nos cachorros é relativamente difícil. Então, a gente tenta ver cor, a gente tenta ver se a língua está mais espessada, mais fininha, a gente tenta ver a cor da saburra, que é aquele
como Uma eu vou camada, dizer, aquela né? camada que fica em cima da língua, se ela está branca, se ela está amarela, se ela é pegajosa, se tem muito, se tem pouco, enfim. A gente palpa pontos de alarme que são importantíssimos porque eles dizem sobre os órgãos. O que são os pontos de alarme? Os pontos de alarme, eles são pontos que fazem parte dos meridianos, Sim. tá? Dos órgãos. E esses pontos, eles estão relacionados ao órgão. Por exemplo, eu palpei o ponto de alarme do fígado e o cachorro sentiu. Isso está me dizendo que possivelmente aquele fígado está com algum problema. Perfeito. Entendeu? E isso para todos os outros órgãos. Aí a gente também usa a teoria dos 5 movimentos, que é uma teoria que serve como um auxílio diagnóstico, porque é um diagrama onde a gente tem os elementos terra, fogo, metal, água e madeira. Que muitas vezes é simbolizado como uma pentalfa, né? Uma estrela de 5 pontas. Exatamente, exatamente. E na China, eles simbolizam isso como as estações, sendo a Terra a interestação. Os 15 dias finais e iniciais de cada estação, né? Do final e do começo de cada estação. Então, nesses 5 movimentos, a gente tenta colocar, depois de todas as informações que a gente colheu, onde está a personalidade do animal, quais são os órgãos afetados, onde está, que ciclo que está ali, se é o ciclo de dominância, de contradominância, o que está acontecendo, para tentar esclarecer o que é aquele animal. E então, escolher os pontos e, enfim, fazer o tratamento. Uma vez diagnosticado a doença, vamos colocar assim, eu quero saber como é o tratamento. Mas antes, eu quero saber a visão da medicina tradicional chinesa, da medicina chinesa, em relação à doença. Porque, é claro, na medicina tradicional, né, o veterinário ele vai detectar uma doença, ele vai dar um remédio alopático, mas nós estamos falando de uma terapia, no meu ponto de vista, superior, a medicina chinesa. Então, o que é a doença dentro da medicina chinesa? A doença para a medicina chinesa ela é um desequilíbrio energético, ou seja, o meridiano de um órgão ele está interrompido o fluxo energético. O que é isso? Bom, o que é um meridiano? Um meridiano ele vai da cabeça aos pés dentro de um organismo, de cada órgão. Ele conecta todo esse órgão pelo organismo. E, por exemplo, eu descobri que esse fígado, então, que eu palpei o ponto de alarme, ele está com um problema. Então, eu vou ver, por exemplo, se não existe uma estase de sangue lá, de Xue, que a gente chama na medicina chinesa, nesse fígado. Como? Se eu conseguir olhar a língua no pontinho ali do fígado, se ela está mais arroxeada, né? Então, a medicina chinesa, ela vê como a doença atua no organismo e vê o animal como um todo como também, um todo. né? Não Ela não vê por a partes. doença. Ela vê uma forma holística, completa. Exatamente. Ela não vê a doença. Não existe a doença X. Existe o paciente que está com uma desarmonia, com um desequilíbrio, e é isso que a gente vai tratar. E, doutora Ana, como é feito esse diagnóstico? Fala pra gente. Então, a gente, depois que a gente conseguiu olhar todo o animal, olhar a língua, olhar pulso, que eu me esqueci, não tinha falado, para saber se esse pulso é um pulso fino, é um pulso tenso. Você vai avaliando. A gente vai avaliando, conversando com o proprietário, examinando o cachorro, conseguindo colher o máximo. A gente tenta chegar numa síndrome. Se é uma síndrome de deficiência que virou um excesso, se é uma síndrome de frio, de calor, se é uma síndrome yin ou se é uma síndrome yang, uma síndrome mais profunda ou se é uma síndrome superficial. E aí, então, a gente... e o que complica, na verdade, é quando essas síndromes são mistas, né? Por exemplo, uma síndrome de deficiência que pode levar a uma síndrome de excesso. E aí você tem que fazer o caminho de volta para depois
enfim, você conseguir chegar no ponto zero e tratar tudo. O que dificulta muito, Anderson, é que as pessoas muitas vezes deixam para te procurar quando a medicina ocidental já não tem mais nada para oferecer. Então, isso é muito complicado, porque aí o pepino sobra pro acupunturista. É verdade. E você assim. que tem um animal em casa, você sabe que você tem que usar, que nós falamos aqui, o amor universal, o amor incondicional e a posse responsável. Então, gente, olha, tratar com o veterinário, tratar com as terapias complementares, com a própria medicina chinesa, é um investimento e, na realidade, não é aquela coisa que a gente falava antigamente, não, olha, é super caro, um preço exorbitante, não. Faz parte do pacote quando você adquire um animal que é um ser vivo. Exatamente. Né? Então, todo aquele procedimento, você verificar o espaço do animal, o seu tempo, né, a comida, a água fresca, banho e tosa, quando necessário, a tosa, e as visitas ao médico, à médica veterinária, e, se possível, e recomendamos muito aqui, essas terapias, como a medicina chinesa, como a própria acupuntura, que realmente faz milagres, não é verdade? Faz milagres. Até em animais em estado terminal, animais com problemas em que a medicina tradicional não cura, alopatia, enfim, a medicina chinesa com a fitoterapia, com os procedimentos e as técnicas, né? Muitas vezes, assim, os antibióticos, por exemplo, não fazem mais efeito. Sim. E você consegue efeitos com acupuntura, com fitoterapia. Mas veja, eu não sou absolutamente contra nada a medicina ocidental. Eu acho, inclusive, que a gente pode extrair o melhor das duas terapias. Exatamente, complementar, unir. Exatamente, né? Mas, assim, não deixar para, assim, você não ter mais nada o que fazer na terapia ocidental para depois procurar a oriental. Né? Eu acho que o bacana é você procurar o melhor das duas. Equilíbrio, né? O caminho do meio. Exatamente. Este é o programa Animal Soul, comigo Anderson Rodrigues, entrevistando a doutora Ana Cláudia Simão, né? Acupunturista, também trabalha com a parte da medicina chinesa, com as ervas brasileiras, enfim, trazendo o melhor para o seu animal, que é um anjo de bigode, né? Lembra que a gente fala que dá aquela parte que o animal um dia será homem, né? E o homem já foi animal. E até Paracelso fala da ânima, né? Do ânima, que é a alma, ou elemental. Este programa, ele será transmitido também pelas redes sociais no YouTube e no Facebook. Você vai lá no Facebook de Anderson Rodrigues, programa Animal Soul, e você vai assistir hoje ou amanhã. A gente vai colocar este programa que está sendo gravado em vídeo também. Eu aproveitar, vou deixar o meu telefone aqui para você que precisa de uma consultoria animal. Então você marca aí DDD 11, telefone 97143 7691. 97143 7691. Agora eu tenho certeza, doutora Ana, que o ouvinte está em casa, ele quer saber como que é feita essa primeira sessão. Bom, a primeira sessão, como eu te falei, a pessoa que mais conhece o animal tem que estar lá, né? A primeira sessão, muitas vezes, assim, o cachorro não conhece, eu também estou conhecendo o cachorro. Embora seja acupuntura com agulhas, ele não vai sentir dor, né? Importante frisar isso. Depende. Tem cachorro que às vezes sente um pouquinho mais, depende um pouquinho. Isso é uma coisa muito particular, é como a gente, né? Às vezes tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, se o ponto está dolorido ou não. Mas não é algo agressivo que a pessoa vai imaginar, olha, vai colocar agulha muito profundamente. Não, às vezes as pessoas se assustam muito com a história da agulha. A agulha, você tem alguma promoção pra gente? Falou em agulha, todo mundo sai correndo. A agulha é assim, aqui a gente tem algumas agulhinhas. Nós estamos mostrando as agulhas aqui, você confere depois no Facebook de Anderson Rodrigues. Olha, essa é uma agulha um pouquinho maior, bem fina, né? mas é bem fininha. Ela é colocada com mandril. Eu tenho, por exemplo, isso aqui eu usaria num cachorro de porte médio grande, tá? Usaria num Golden, usaria num pastor alemão, Cocker mais gordinho, num pastor, né? Agora, se for um Maltês, um cachorrinho de porte pequeno, eu usaria essa agulhinha. Não é uma agulha enorme, é uma agulha pequenininha, menor, delicada. Essa aqui é uma agulha que às vezes as pessoas falam, nossa, pelo amor de Deus,
Mas é só um pelo pouco mais tamanho. comprida. Só que essa agulha eu usaria ou num cachorro muito maior, tá? E gordo, ou eu uso muito, às vezes, para fazer transfixação. Eu, por exemplo, quero pegar o ponto B60 e o ponto R3, que eles estão na pata de trás e eles estão próximos e é muito comum a gente fazer esse tipo de transfixação. Então, eu furo uma vez só, mas eu já estou pegando 2 pontos. O B60, que é aliviador, e o R3, que é o ponto fonte de rim. Então, eu uso uma agulha assim, o animal não reclama mais ou menos por causa disso, entendeu? Então, fica mais fácil. Falando em reclamar, os animais eles aceitam bem? É necessário usar focinheira? Como que funciona? Então, às vezes, tem cachorro que é super tranquilo, tem cachorro que não dá o menor problema, que é calmo, que é sossegado. Agora, nós temos aqueles nossos amigos que são mais rebeldes, né? Um pouco mais estressados, né? A gente sempre coloca o pontinho em tangue aqui, entre as sobrancelhas, né? Que é para o cachorro dar uma calmadinha. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona nem tanto. Muitas vezes a presença do dono é boa, muitas vezes a presença do dono não é boa. Às vezes o fato do dono não estar perto a gente consegue fazer, às vezes mesmo assim não dá, às vezes a presença de uma pessoa que o cachorro respeite mais, que seja o líder dele, aí ele deixa fazer, mas em alguns casos é necessário o uso, infelizmente, da focinheira. Mas assim, no entanto, não é aquela coisa de ficar brigando, de ficar matando o cachorro a grito. Totalmente né? tranquilo. A gente coloca e vai fazendo o que é possível. Hoje deu para colocar isso de agulha, então nós vamos colocar essas agulhas. Deu para colocar 3 agulhas, eu vou colocar 3. Doutora, eu vou levar um cachorro para você. O que pode e o que não pode antes da acupuntura, da introdução das agulhas? Ele tem que tomar banho, não? É alimentado ou não? Olha, ele pode ter comido algumas horinhas antes, mas melhor ele não estar, né, cheio, acabado de comer um monte, assim. Então é ideal que não tenha feito a refeição ainda, né? Melhor que ele tenha feito a refeição um pouquinho antes, já tenha, né, já esteja mais tranquilo. Banho é assim... Gente, não precisa dar banho porque vai fazer acupuntura. Aliás, se o cachorro chegar molhado, provavelmente o acupunturista não vai fazer acupuntura, entendeu? Porque não dá para usar eletro, não se pode, por exemplo, não é recomendável que se molhe o ponto que foi feito depois da acupuntura, então nem antes. Então, assim, se você quiser dar banho um dia antes, ok. Mas no dia não é necessário. Não é necessário. Cachorros que já fazem tratamento, ele pode complementar com a acupuntura? Pode. E é muito bom que faça. Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. A única coisa é assim, a gente tem que ver em relação às ervas, dependendo da medicação que o animal toma, se vai ter alguma, por exemplo, alguma erva que você tá tratando uma síndrome fria. E você vai querer dar uma erva que esquente. O animal já está tomando algum medicamento que já gere calor, alopático, né? Medicamento alopático que já possa gerar calor. Então, aí você vai ter que pensar se aquela erva não vai somar mais calor. Então, é isso. Mas as ervas não costumam causar problema nenhum, nem de alergia, nem nada. As ervas, a experiência que eu tenho com elas são ótimas. Muito bem. Para a gente finalizar, olha, temos 5 minutos ainda. Nossa, já ok? acabou. Passa bem rápido, né? A alimentação na vida de um animal é tudo, principalmente uma alimentação de qualidade. Tudo. Porém, quando o animal ele tem um desequilíbrio, obesidade, alguns problemas, problema renal, em gatos também tem que ter uma alimentação específica. Agora, não falando de uma ração industrializada, eu quero saber da medicina tradicional chinesa, como entra essa parte da alimentação com os animais? Olha, a medicina chinesa abomina a ração. Perfeito. Tá? Ração é um alimento quente, é um alimento yang, que só gera calor. Quer dizer, quem dessa vida das pessoas come alimento industrializado o dia inteiro, a vida inteira, todo santo dia? Ninguém, né?
A gente cada vez mais procura comer saudável, natural e etc, não é? Sim. Não é verdade? Então, por que que o cachorro, coitado, precisa comer ração? Então, a ração, realmente, sou contra, não dou, meus cachorros não comem, e os meus clientes, sempre que eu consigo fazê-los mudar da ração para alimentação caseira, é um sucesso. Os cachorros emagrecem, os cachorros, melhora tudo no cachorro. Só que assim também, né? O ouvinte que está aqui participando do programa, tem que saber também que a alimentação caseira é uma alimentação balanceada, Sim. né? Porque senão ele vai dar resto de comida, ou muitas vezes com tempero, ou deficiente de certos nutrientes, né? Que se tem na ração, por exemplo. Isso. Então, dê uma dica para a gente de uma alimentação balanceada. Então, normalmente, a gente faz de 30% a 40% de carboidratos, que pode ser arroz e legumes, que são carboidratos, por exemplo, o inhame, mandioquinha, mandioca, batata, que mais? Batata doce, que todos esses são carboidratos, né? Aí, a mesma coisa com as proteínas, 30% a 40%. Se o animal tem algum órgão deficiente, ele pode fazer uso deste órgão. Por exemplo, ele tem uma deficiência renal, ele pode comer rim, por exemplo, de bovino ou suíno. Mas ele não vai comer só isso, ele também vai comer carne moída, ele também vai comer, se ele não tiver calor, carne de frango. E sem tempero, né? Então, os temperos, eles são importantes, mas que tipo de tempero? Salsinha, cebolinha, coentro, essas ervas aromáticas, elas são muito interessantes. O alho, a cebola, ela é meio crucificada. Existem algumas receitas chinesas que entram cebola, que é o tônico de Shui, que é um tônico de sangue. Usado em pequenas doses, não vejo tanto problema. E depois, legumes, muitos legumes, muitas verduras, talos, coisas que seriam jogadas fora, podem ser usadas. É só refogar tudo junto, depois colocar os legumes no final e pronto. Fazer a comida a cada 3 dias, se possível, não congelar. Muito bem, se você tiver dúvidas, a doutora Ana vai deixar aqui o telefone dela. Nós temos 2 minutinhos, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e o seu contato para quem está nos ouvindo. Bom, a medicina chinesa, o que eu queria deixar como final é o seguinte, ela não trata só dores, ela pode tratar uma infinidade de doenças, renais, imunológicas, enfim, de pele, etc. E é sempre bom quando você já tiver passado pela medicina ocidental e precisar de algo mais, não tiver conseguindo resolver o seu problema, ir atrás da medicina chinesa, porque com certeza você vai conseguir um bom resultado. O meu telefone é código 11 97514 7749. Obrigada. Muito bem. Este é o programa Animal Soul. Eu sou Anderson Rodrigues. Nos vemos no próximo programa. Lembrando que daqui a pouco, mais tarde ou amanhã, né, depois que a gente editar aqui o programa, vai estar nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, a entrevista com a doutora Ana Cláudia Simão, ok? Falando aqui de acupuntura, medicina tradicional chinesa. E qualquer dúvida, entre em contato com a produção, com a rádio, com o Anderson Rodrigues ou com a própria doutora Ana. Beijos, abraços e latidos para você. Lembre-se que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.